O Serjão, bom, ele formou em Sociologia aqui no Brasil, ele foi líder de alvo aqui em Brasília, ele mudou para os Estados Unidos, ele fez um curso superior de Teologia. Se eu estiver errado, você corrige, viu, Sérgio? Ele tem doutorado em Teologia e alguns cursos mais aí de pós-graduação, né? O Douglas, ele tem mestrado no Canadá e ele também foi líder de alvo, evangelizando aqui, e ele colocou uma coisa bastante legal, que ele é um andarilho, né, em busca da verdade, né? Então, são as duas pessoas que vão falar para a gente hoje. Vivendo Aprendendo, o tema nosso hoje é isolamento da humanidade, ilusão. Então, nós temos hoje dois convidados aqui, que é o reverendo Sérgio e o Douglas. E vamos começar aqui com o Sérgio. Ele não gosta de ser chamado de reverendo, não. Ele gosta de... Ele é meu amigo e ele gosta de ser chamado de Serjão. Então, vamos aqui o Serjão. E, Sérgio, eu passo a palavra para você, então, abrindo o seu microfone aí já. Então, tá. Então, sobre esse aspecto do isolamento, né? Se o isolamento é uma ilusão, é a questão, né? Essa semana eu tive uma experiência que me remeteu ao tempo. Hoje vocês sabem, eu trabalho no hospital como capelão, e então essa semana, né, eu fui chamado para visitar um paciente. Era uma senhora que está, né, com o vírus, com o vírus 19. Então, a enfermeira chamou porque ela estava com muita ansiedade, muitos problemas, e precisava de alguém para conversar. Sérgio, eu vou dar uma sugestão para você. Talvez seja melhor você Sim. fazer pelo celular. Se o seu celular tiver sinal direto, ele vai ser melhor do que esse sinal da internet, que ele está cortando muito. O problema é que eu estou no celular. Ah, você está no celular? O problema é que eu estou no celular. O celular seu ele está na internet Não, eu não tenho Wi-Fi. Eu vou direto, né? Melhorou? Não, então manda para frente aí. De vez em quando dá uma interrompidazinha, mas toca para frente. Então tá. Então eu fui visitar essa senhora e ela estava com muita ansiedade. O que ela falou. Esse é basicamente o papel do capelão, né? É estar presente com a pessoa. Aí eu fiquei com ela, né? Fazer aquelas perguntas, né? O que você está sentindo, qual é o problema, e a gente foi conversando. Eu fui perguntando para ela sobre a família, o que ela fazia, e ela tinha perdido o filho. O filho dela morreu, né, semana passada, com esse vírus, e ela pegou o vírus do filho. Então, ela estava nesse processo de luto e também com o vírus. E o quarto onde ela estava era um quarto, né, pequeno, com janela e tudo, mas a preocupação dela é que o quarto não tinha um sinal de saída. Sabe aquele sinal de saída que tem nos lugares, né? Com aquela seta vermelha? Ela estava preocupada que não tinha um sinal de saída no quarto dela, né? E ela estava com medo de ficar só. E, então a gente foi conversando, e na conversa eu pedi para ela falar sobre o filho, pedi para ela falar sobre o marido, e ela foi, então, ficando mais calma, foi fazendo as conexões dela com o mundo lá fora, né? Ou, na verdade, o mundo fora dela, pensando no filho, pensando no marido, pensando na família, e foi conversando, e, naturalmente, então, ela foi relaxando. A ansiedade diminuiu, o medo sumiu, né?
O Sérgio trabalha como capelão num hospital. E o que ele está contando é exatamente a situação que ele... Sérgio, eu aproveitei que cortou aí para falar um pouquinho que você trabalha como capelão no hospital, porque isso também havia sido cortado. Então, continue, por favor. Então tá. Mas a história com a senhora está saindo, Glaucio? Está saindo, está dando para entender. Então tá. Então tá. Então, aí tá, né? E uma coisa que eu uso também, geralmente com pessoas, é fazer um exercício de meditação, um exercício de respiração. Então, essa interação com essa senhora me remeteu ao tema que a gente está conversando, pelo seguinte: quando ela se sentiu isolada naquele quarto, né, com o vírus, com a perda do filho, sem o que ela percebia não ter saída daquele lugar, porque ela não via o sinal, né, falando saída, ela, né, estava mal. Quando ela foi reconectando com as relações dela, né, com o que era importante para ela, então ela encontrou o seu caminho de volta. O que me fez a conexão é o seguinte, que, na verdade, a gente nunca está só. Na verdade, a gente nunca está só. Aquela senhora, por exemplo, ela não saiu do quarto, ninguém pôs o sinal lá de saída para ela ver, mas quando ela se conectou com ela mesma e com as memórias e com, né, a história dela, sempre esteve lá. Ela nunca, na verdade, esteve só, né? Ela nunca, na verdade, esteve só. Ela só parou por questões outras de perceber a conexão que ela tinha com os outros, a conexão que ela tinha com Deus, né? E o filho dela que faleceu era um pastor. Então, me remeteu a esse tema, porque é isolamento, né? É uma ilusão, e importante porque muitos de nós estamos sós, né? Estamos em casa e não podemos fazer coisas que gostaríamos, não podemos estar com pessoas que gostamos. Então, a pergunta fica, né? Será que realmente a gente está só? Será que a gente está só? E uma das sugestões é que talvez sim, a gente esteja só, porque no mundo que a gente vive, né, a gente sente a necessidade de relacionamentos, a gente sente a necessidade de conexões sociais, né? A gente sente a necessidade de uma conexão com o outro. Agora, eu estava perguntando, né? Por que a gente cria essa noção da necessidade da conexão com o outro? Eu acho que se a gente percebesse que a gente está conectado com o outro, e se a gente, na verdade, é parte do outro, a vida seria mais autêntica, a vida seria mais real, no sentido de ser o que deveria ser. E eu me baseio nisso, por exemplo, na tradição cristã. Na tradição cristã, o nosso entendimento de Deus é um Deus triuno, né? A gente vê um Deus como um ser relacional. E Jesus, no Evangelho de João, que, por sinal, é o evangelho místico, né? Os outros 3 evangélicos, eles dão assim muitos dados históricos e dados de ensinamentos, mas João não. João é um evangelho místico. Ele traz muito misticismo, muitas ideias que são, né, de transcendência às outras. E Jesus fala, né, que o Pai ele está no Pai, o Pai está nele, e que o Pai fala, ele fala do que o Pai fala, ele não faz nada sem o Pai não faz nada sem ele, e fala que nós estamos nele. Então, nós estamos nessa conexão. Douglas, meu amigo, estou ativando aqui. A palavra está com você. Assim, eu queria voltar um pouco
quando o Glaucio gosta de apresentar os currículos, né? Para mim, assim, currículo profissional, empresarial, seja lá o que for, é uma questão secundária que serve só para minha ligação fora externa, com pessoas no mundo de trabalho. Agora, para mim mesmo, eu venho criando uma definição para me situar melhor quem eu acho que eu sou. Ai, ai, ai. Então, assim, no momento, de uns 2 anos para cá, eu tenho achado que eu sou assim, um andarilho mesmo. Um andarilho, mas um andarilho semeador das boas novas. Um andarilho meio achado, meio perdido, entre as estreitezas do meu pensamento e as maravilhas da criação. Então, esse é o meu caminhar. E voltando agora para o nosso tema, eu acho que é uma pena que o Sejão não conseguiu se conectar, porque o Sejão tem uma abordagem muito interpessoal dos temas, como a gente viu ele começando a falar da senhora lá no hospital, né, com corona. E, a partir daí, ele ia desenvolver esse tema do isolamento, estamos isolados ou não, né? Como o Sérgio iria ou conseguiria ou não tratar desse tema, desse ponto de vista mais interpessoal, coube a mim tratar do tema não da relação dos homens com os homens, que é a parte do tema do Sérgio, a interconexão dos homens com os homens. E também, em parte, a interconexão do homem com Deus. E, para mim, ficou a questão da conexão do homem com o universo, com Deus no universo, né? Então, para mim, falar disso só coloquialmente é um pouco difícil, e eu vou precisar recorrer a algumas imagens, vou pedir a paciência de vocês, porque eu acho que algumas imagens transmitem mais fácil do que eu ficar falando muito. Tá bom? Pode começar, Glaucio? Pode começar. Esse sistema de slide que ele vai mostrar, num primeiro momento, talvez a gente tenha um ajuste, em seguida vamos tocar batido. Vamos lá, Douglas. O Douglas vai botar o slide, compartilhar a tela dele. Então, estamos vendo aí o primeiro slide já, Douglas. Apareceu? Apareceu, está perfeito. Apareceu? Apareceu, Apareceu, Glaucio? Está ótimo, apareceu. Oi, Glaucio. Está me ouvindo, não? Douglas, apareceu, está perfeito. Douglas. Seu microfone desativou, Douglas. Estou ativando ele. Pronto. Ok. Essa questão do isolamento da humanidade tem sido, há muitos séculos, a maior angústia existencial do homem. Compartilha de novo o slide, Douglas. De novo? De novo. Bom, eu acho que você vai falar em cima dele, não é isso? Oi? Porque ele não está aparecendo para a gente agora. Ah, não? Não. Ixi, danou-se. Danou-se porque agora eu não consigo fazer nada aqui.
Espera aí. Embaixo você vai compartilhar a tela, né? Pois é, mas eu desapareci daqui. Sei, Acho quando que eu você vou bota... ter, acho que eu vou ter que conectar outra vez, Glaucio. É? É. Bom, você que sabe. Se quiser fazer isso, é 1 minuto só. Hoje tá difícil. Hoje tá. Se você colocar o cursor embaixo, não aparece tudo, tudo que você quer ver, não? Espera aí que está iniciando, vamos ver. Ah, tá. Ok. Mas eu estou te ouvindo, não sei por que ele vai conectar outra vez, né? Não, nós estamos vendo você e todos os outros na tela normal. Não estamos mais vendo o slide, né? O slide fechou para a gente. Então, você tem que compartilhar a tela novamente. Pois é, mas eu sumi, eu desapareci aqui, eu não tenho como compartilhar. Eu vou sair, Glaucio, e entrar outra vez, tá? Tá bom, faz isso. Mas você está aparecendo, você está me ouvindo? Estamos ouvindo você. Você não saiu, Pois é. não. Mas aí não está adiantando. Você tem que fechar o Zoom para sair, né? Aí, Nada mudou. espera aí. Mas agora eu estou aparecendo, né? Você estava Aí. aparecendo antes também. Pronto, Douglas. Agora você está compartilhando a tela. Espera Beleza. aí. Agora veio o slide. Isso. Agora estamos todos vendo o slide e estamos ouvindo você. Pois é. Que bom. Então, essa questão do isolamento, se estamos sozinhos ou não, é a maior angústia existencial do homem há séculos, né? É uma questão que traz uma ansiedade enorme quando a gente está em dúvida ou sente que está sozinho realmente no universo. E, para isso, a gente tem 2 campos de percepção da realidade. E é isso que eu quero tratar um pouco para ver até que ponto nós estamos sozinhos ou não. Então, são 2 campos, que é a ciência e a espiritualidade. E, na maior parte do tempo, esses 2 campos são antagônicos. Eles não se aproximam. E o que eu quero colocar aqui para nós é que a aproximação, o antagonismo, não se deve à natureza da ciência ou da espiritualidade, mas sim à própria natureza do homem. E que é possível, sim, a gente ter uma visão única, uma percepção única da espiritualidade e da ciência, porque a ciência nada mais é do que uma ferramenta para descobrir como que o universo foi feito, como que o universo funciona. E a espiritualidade é para dar sentido a isso tudo. Começando com a visão de mundo da ciência, e para isso a gente tem que começar com a criação do universo. O Glaucio está me ouvindo? Perfeitamente, Douglas. Todo mundo está ouvindo? Eu acredito que sim, porque se eu estou Tá. ouvindo, mas está todo mundo... Então tá. A visão de mundo da ciência começa com a visão da criação do universo. O universo começou, na visão científica, há 13,8 bilhões de anos atrás, quase 14 bilhões de anos atrás, num ponto de singularidade. Esse ponto de singularidade era do tamanho de uma ervilha e ele continha toda a massa, toda a energia e toda a informação necessária para a criação do universo.
Então, tudo que existe hoje, nós, as estrelas, os animais, a vida, os planetas, as galáxias, tudo estava contido naquele ponto de singularidade de tamanho de uma ovelha. Tinha a massa, tinha energia e tinha a informação. Um ponto que me chama muito a atenção é que, normalmente, a ciência fala sobre massa e energia, mas não fala sobre informação. Mas, para mim, a informação é o DNA cósmico, aquilo que já tinha toda a informação necessária para que tudo acontecesse. Não bastava só ter a massa e a energia, era preciso ter uma inteligência dentro disso. Então, esse é o ponto de singularidade, a partir do qual abre esse leque, aí onde o universo começa a se expandir. Queria que vocês notassem aí do lado direito da figura, é uma frase Gravitational Space-Time Distortion. Foi aí, nesse ponto, que nasceu a dimensão espaço-tempo. Antes disso, não havia espaço nem tempo. O espaço e o tempo foram criados a partir do ponto de singularidade. Ou seja, quando nós falamos que Deus é infinito, talvez esteja relacionado com isso também do ponto de vista científico. Que Deus está fora da dimensão espaço-tempo, a qual ele criou a partir do ponto de singularidade. A teoria hoje mais aceita, até hoje, embora tenha controvérsias, é a teoria do Big Bang, que a partir do ponto de singularidade teve o Big Bang, a grande explosão, e a gente pode ver aí na figura que a partir dessa grande explosão é que se formou o universo, ao longo do tempo cósmico, né? Não é nem tempo geológico. O tempo geológico é 4 bilhões de anos e o tempo cósmico é 14 bilhões de anos. Então, a evolução do cosmos, do universo, a partir dessa explosão do ponto de singularidade. Interessante que é muito semelhante à explosão de estrelas. As supernovas, quando elas vão perdendo energia, elas se explodem desse jeito também. Mas é só uma ilustração do Big Bang. Aqui é uma coisa interessante. Aqui é uma figura, se vocês olharem, tem um fundo escuro, que é um fundo preto. Esse fundo preto é o vazio do universo, que está além do universo conhecido. Por quê? Essas colorações verdes, amarelas e laranja são colorações de temperatura, de ondas, chamado micro-ondas. E esse mapa do universo, chamado de radiação cósmica de fundo. Isso são instrumentos, satélites que captaram essas variações milionésimas de temperatura e conseguiram mapear a temperatura, as temperaturas mais frias do universo, que constituem a parte mais distante do Big Bang, quando ele explodiu, as primeiras energias que foram, as massas de energia que foram saindo do centro e foram caminhando para cada vez mais distante e perdendo energia, até um ponto que elas imprimiram no fundo do universo essas manchas de temperatura. Mas são temperaturas baixíssimas, muito abaixo de zero e com variações muito pequenas. Mas isso é como se fosse um fóssil da luz do Big Bang. É uma das maiores, os cientistas entendem que essa é uma das maiores evidências da existência do Big Bang, que é como se fosse uma cortina, uma tela de cinema, que essas energias, essa radiação cósmica de baixa energia, já do final do universo, na frente da criação do universo, se projetou nessa tela.
Então, são esses três conceitos que são os mais importantes da visão de mundo da ciência. O ponto de singularidade, o Big Bang e o fóssil da luz do Big Bang na radiação cósmica de fundo. Tem muito mais, esse tema é muito mais amplo, claro, mas não é o caso da gente andar aqui. Aqui eu quero dar só um pano de fundo do lado da visão de mundo da ciência, para depois a gente entrar na visão de mundo da espiritualidade, do cristianismo. Aqui nós estamos, então, entrando na visão de mundo da espiritualidade do cristianismo. O divino, o ser, o divino criador, na Bíblia, é tido como um ser fora da dimensão espaço-tempo. Para ele não existe tempo. Ele é infinito, ele está em todas as partes. Então, ele está fora do espaço-tempo. E quando Deus disse, haja luz, Deus disse, haja luz. A figura do Big Bang, essa ilustração aqui, né? É o que eu imagino quando Deus haja luz. Então, numa interpretação cristã da visão científica, esse haja luz seria a explosão do Big Bang, para mim. É o ser que está fora da dimensão espaço-tempo. E outra coisa importante, ele foi o criador do ponto de singularidade. Ele que criou esse ponto que tinha toda a massa, toda a energia e toda a informação necessária para a criação do universo, para a criação da vida, para a evolução da vida e para a criação do homem. Tudo, absolutamente tudo estava lá. E João I fala que e o Verbo estava com Deus na criação, que Jesus estava com Deus na criação. Então, a gente vê assim, uma interconexão, do meu ponto de vista, eu vejo uma interconexão muito grande entre o que a gente vê na Bíblia, na nossa leitura, como você disse, Glaucio, João como um evangelho mais místico, não, Sérgio, um evangelho mais místico, em que ele tem uma percepção maior dessas verdades, além do homem nesse sentido. O segundo ponto da visão de mundo do cristianismo é que, quando a gente olha as religiões em geral, a gente vê que é o homem em busca de Deus. Budismo, hinduísmo, várias outras religiões. Enquanto que o cristianismo é Deus em busca do homem. Deus veio como Jesus Cristo em busca do homem. Eu acho que, para mim, essa é uma das verdades mais maravilhosas do cristianismo. Deus veio em busca do homem. Mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus em busca do homem para libertá-lo das prisões, das nossas prisões, para que a gente possa ter uma vida em abundância. Isso foi vivido e ensinado por Jesus, né? E essa busca de Deus Marisa, só voltando aqui rapidinho, só falando que uma diferença das religiões para o cristianismo é que as religiões, de maneira geral, é o homem em busca de Deus, enquanto o cristianismo é Deus em busca do homem. E Deus fez homem como Jesus para nos encontrar através do amor incondicional. Agora, aqui uma proposta pessoal de interconexão entre ciência e espiritualidade. Porque se a gente pegar aqui espiritualidade
e olhar para o lado direito de espiritualidade, nós vamos ver o homem, não está aqui ilustrado. E é o que o Serjão falou um pouco e estaria falando, do homem interconectado com o homem e com a própria espiritualidade. Agora, aqui, eu estou falando dessa outra parte da espiritualidade e da ciência. São duas visões de mundo diferentes. E, para muitas pessoas, elas são antagônicas, né? E, então, nós vamos ver por que essa visão é tida como antagônica. E a única saída para poder reconciliar ciência com espiritualidade, para que as duas áreas de percepção coexistam, é preciso sair dos fundamentalismos, tanto do fundamentalismo da ciência, quanto do fundamentalismo da espiritualidade. O fundamentalismo da espiritualidade nos remete ao fundamentalismo dos judeus na época de Jesus, né? Que aprisionava os homens, que não libertava os homens. E o fundamentalismo da ciência é o ateísmo, né? Então, quando a gente tem o ateísmo e o fundamentalismo espiritual, não há como criar uma ponte entre as duas áreas. Não tem nenhuma esperança de interconexão da espiritualidade com a ciência. Então, o homem fica sozinho. Ele vê o universo, ele vê que ele tem alguma coisa espiritual, ele tem uma conexão com os homens, mas ele está sozinho no universo. A proposta é que a verdade tem que ser única. Essa parte que a verdade tem que ser única, eu, depois de me tornar cristão, em 69, fazendo geologia e vendo como a ciência explica o desenvolvimento do universo, da Terra e tudo mais, eu tinha muito conflito com a maneira como que a Bíblia era interpretada. Porque, para mim, as coisas não juntavam. E isso foram uns 20 anos de conflito. E foi quando eu pensei assim, puxa vida, se as duas coisas são verdades, então existe uma verdade única. E se existe uma verdade única, a verdade única engloba as duas, interconecta as áreas de percepção da ciência e da espiritualidade. Então está aí essa briga, aí embaixo, do 6 e do 9. Essa briga é uma briga muito normal na vida, né? Por exemplo, marido e mulher. Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí um briga com o outro, fala, não, é 6, não, é 9. Aí vira as costas e sai cada um para um lado. Ou amigos, ou um cientista e um religioso, a mesma coisa. Mas se o 6 falar, puxa, você está vendo 9? Não, aqui é 9. Aí o que está vendo o 6 fala aí, espera aí que eu vou do seu lado. E vai lá do lado do outro e fala, nossa, é 9 mesmo? Mas vem aqui do meu lado que você vai ver que é 6. Aí o outro vai lá do outro lado e fala, nossa, é 6. Ou seja, numa mesma forma, nós temos duas dimensões diferentes, duas percepções diferentes, e as duas estão corretas. Ou elas são antagônicas, ou elas se interconectam. Elas não dependem da verdade em si, elas dependem da atitude de cada um. Se for uma atitude de arrogância, de dono da verdade, só existe o 6 ou só existe o 9. Se for uma postura de se curvar diante de uma verdade do universo, que está muito além da nossa compreensão,
como Paulo falava, que agora a gente vê por espelhos, a gente, ao se ajoelhar diante do universo e reconhecer a nossa pequenez diante da verdade maior, a gente vai ter a humildade necessária para acolher o ponto de vista do outro. Então, para mim, existe uma verdade única, as duas áreas de percepções existem e são totalmente válidas, claro, com erros daqui e erros dali de interpretação. Tem erros de interpretação da ciência, tem erros de interpretação da Bíblia e de outros livros sagrados. Tem muitos erros de doutrina, basta ver o cristianismo, onde tem mais não sei quantas milhares de doutrinas, de denominações por causa de doutrina, de achar que a verdade é só dele. Então, assim, a verdade não... O problema não está na verdade, se o homem está sozinho ou não. O problema está na maneira como o homem olha para isso. Ele só consegue enxergar de um jeito, e é antagônico. Se a gente olhar essa figura aqui, o lado cinza da esquerda é uma parede e tem um retângulo. No lado direito, um cinza mais escuro e tem um círculo azul. O da esquerda é o da ciência, que fala assim, não, a realidade é um retângulo. E o da direita, que é o homem de fé, o espiritual, fala assim, não, a realidade não é retangular, a realidade é um círculo. E fica os dois brigando. Não há interconexão. Não existe interconexão entre um retângulo e um círculo. É totalmente impossível. Mas quando a gente coloca um cilindro pendurado entre as duas paredes e projeta uma luz, se você projetar uma luz no cilindro, na parte azul, para a parede da direita, vai projetar um círculo. E se você projetar no lado direito do cilindro, vai aparecer um retângulo na outra parede. Então, os dois são verdadeiros. Só um instante que um amigo meu quer entrar. Ok, Douglas, já dei ok lá. Tá. Ele apareceu, Glaucio? Douglas, Opa. ele está aí sim. Ele Já. tá aí, tá? Oi, Walid, bem-vindo. O Walid é um geólogo amigo meu de Brasília, de muitos anos. Walid, nós estamos falando sobre a internet, se o homem é interconectado ou não entre os homens e com o universo. E aqui eu falei um pouco da visão do mundo da ciência, e agora estou falando um pouco da visão da espiritualidade, e agora como que as duas dimensões podem se conectar. Então é isso, se a gente olhar para esse cilindro e projetar nas duas paredes, a gente vê que as duas realidades, as duas percepções da realidade existem. Mas a realidade, ela engloba as duas percepções. Esse aqui é um outro exemplo da física quântica. Você tem as chamadas partículas entrelaçadas, são partículas subatômicas, totalmente separadas, mas como se fossem gêmeas, e são ligadas por um campo de energia.
essas partículas, elas giram com a mesma velocidade e no mesmo sentido. Se uma delas muda o sentido, a outra muda imediatamente, sem nenhum tempo de diferença, milésimo de segundo, sem nada, instantaneamente. Então, a gente vê aqui que mesmo as partículas subatômicas, a nível quântico, existe um entrelaçamento. Então, terminando, a realidade não é o que nós percebemos, só o que nós percebemos. Nós percebemos as coisas, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Já dizia o Krishnamurti, grande filósofo hindu. Nós não vemos as coisas como são. Nós vemos como nós somos. Então, o problema não estão nas coisas, não estão nas duas percepções diferentes da realidade, a percepção da ciência e a percepção espiritual. O problema está na nossa limitação humana e na nossa arrogância de achar que somos donos da verdade e que o outro está errado. É como se fosse uma colcha de retalho que o cientista fala assim, não, a realidade é amarela. Esse retalho aqui é amarelo. Aí a pessoa espiritual, cristã, fala, não, é verde. Não, é amarelo. Não, é verde. E não consegue ver a colcha de retalho, que é muito maior e com muito mais cores, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que, para mim, resolve esse conflito do isolamento da humanidade a um nível mais conceitual, mais a nível de interlaçamento de Deus, do homem com Deus e de Deus com o universo e do homem com o universo, né? E eu acho que isso remete à última que eu queria colocar. Há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, que eu estive em Lisboa, estava chovendo. Eu fui atravessar uma rua e eu vi essa frase escrita no meio-fio. Eu sou do tamanho do que vejo. Aí eu voltei e fotografei, porque aquilo para mim me impactou muito. Então nós somos aquilo que nós vemos. E nós projetamos isso na realidade. E queremos que a realidade seja do tamanho do que nós vemos. Nós reduzimos a realidade e deformamos a realidade. E por isso o cientista não consegue ver, o cientista ateu, né, materialista, ele não consegue ver uma realidade além daquela que ele vê do laboratório, dos experimentos. E o fundamentalista religioso também não consegue ver, porque ele também é pequeno, ele também vê pouco. O que Deus vê é tudo junto, é tudo inconectado, é tudo junto. E é isso que eu queria trazer dentro desse tema hoje, para nós. Legal, Douglas. Obrigado aí pela visão, O né? Alide. Bem diferente. Oi, Alide. Quem mais entrou aí para a gente? Tá aí. É o Alide o nome dele? O Alide. O Alide, você está parado, cara. Bom, não sei. Vamos lá. Talvez seja foto, Douglas. E também não estou vendo o microfone dele aqui, então não sei, não tem como abrir. Bom, pessoal, o tempo está aberto. Sérgio, quer tentar falar alguma coisa? Então vamos lá, vamos ver se a gente abriu o seu microfone, Sérgio. Acho que podia microfone de todo mundo, né, Glaucio?
Posso. Fica muito barulho, Douglas. Vamos ouvir o do Sérgio. Dá para ouvir agora? Dá. Só que bom, pelo menos a pessoa pode ouvir eu agradecendo ao Douglas. Obrigado, Douglas, por segurar a bola aí, cara. Foi legal, foi legal. Sinto muito que meu mic não funcionou, alguma coisa entrou errada. A próxima você faz sozinho. Eu acho Tá que legal. talvez a gente possa tentar, Sérgio, você gravar e mandar a gravação para mim, e eu faço uma edição e coloco as duas. E o pessoal assiste depois no YouTube, né? O que você acha da ideia? Não acho boa ideia, não, cara. Não quero trabalho demais também, não. E que você quer estar ao vivo, né, Sérgio? Bom, pessoal, o tempo está aberto para quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar. Pode ficar à vontade. Os microfones estão fechados, mas é só abrir o seu microfone. Se tiver dois aí querendo falar ao mesmo tempo, a gente coloca na ordem aí. E por enquanto é isso. Alguém se habilita? Eu gostaria de falar um pouquinho. Ô, Paulinho, eu não vi você entrar, cara. Uai, mas como é que eu não entro? Douglas, eu gostei demais do que eu ouvi e eu acho tão interessante que parece muito, né, com o que eu tenho falado para os meus alunos também. Eu sou professor de geografia, trabalho muito esse assunto. E isso também já me inquietou durante muito tempo, essa dicotomia entre dois lados de verdades que não se opõem. E eu concordo plenamente com você. É a questão do fundamentalismo. E só essa última colocação que você fez do Krishnamurti me fez pensar o seguinte: eu acho que às vezes o que falta para nós, intermediando essas duas visões, é a filosofia, né? Nós precisamos nunca parar de pensar e nunca, por exemplo, fechar nossa mente num lado ou no outro. Nunca tomar essa posição. A ciência ela trabalha com verdades do campo material, enquanto que a espiritualidade trata de verdades também do campo espiritual. E a gente, quando a gente ainda continua pensando, né, o problema é não parar de pensar, né? A gente precisa sempre estar repensando a ciência, precisamos sempre estar repensando a nossa fé, né? Sem dogmatizar nenhuma coisa nem outra. E isso, para mim, é muito importante. Isso que você apresentou aí, nossa, me deixou assim, muito animado de ver como é que Deus... nós, há muito tempo que não tínhamos contato, mas Deus tem trabalhado no seu entendimento, como tem trabalhado no meu também, e a gente nem tem conversado sobre isso, né? E achei muito parecido a sua exposição das exposições que eu faço com meus alunos, né? E gostei muito. Eu fiquei assim muito animado. Eu quero depois a gravação disso aí, porque é muito boa a forma como você explicou, muito melhor do que como eu explico. E eu achei muito bom. Eu aprendi bastante e gostei das imagens, dos exemplos muito bem dados, né? E gosto muito daquela frase do Krishnamurti mesmo, que é uma grande verdade, né? Infelizmente, nós limitamos a verdade pelo nosso entendimento da verdade, né? Às vezes as pessoas estão discutindo a leitura que elas fazem de uma ideia e não da própria ideia em si, né? Que é aquela velha discussão, não o que está certo, mas quem está certo. Isso é que estraga tudo. Muito obrigado, viu, Douglas? Valeu. Obrigado a vocês, Paulinho. A Ita colocou aqui no bate-papo que é de Fernando Pessoa a frase, Douglas. Eu não sabia disso, não. Eu sou do tamanho do que vejo. Ah, é do Fernando Pessoa. Eu coloquei aqui essa Legal. frase. Fernando Pessoa. Legal, Ita. Obrigado. Beleza, Ita. Alguém Bom, mais? Sim. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu tinha visto a Marisa aqui, né? E primeiro eu achei que era alguém que era amiga do Douglas. Mas na medida em que as pessoas
a exposição continuava, eu, pela fisionomia, vejo que é a Marisa, a esposa do Iberê, a quem eu não vejo há muitos e muitos anos, e bota a década nisso. Olha, um abração, entendeu? Um prazer imenso te ver. Muito, muito legal poder te ver, né? Uma outra brincadeira é que a conversa realmente ficou internacional na hora que o Paulo entrou, porque se não é de Rio Verde, não ficou internacional o suficiente. Né? Ô, Glaucio, acho que seria abrir o microfone para ter uma interação melhor, Glaucio. Douglas, eu faço isso agora, só que se todos falarem ao mesmo tempo, nós não vamos entender ninguém, mas vamos lá. Todos não. Não, mas ninguém vai falar ao mesmo tempo, não, porque isso só acontece quando é um grupo só de mulher. Eu estou tentando abrir aqui, Douglas. O tema é extremamente fascinante e o Douglas, o Sérgio começou, daqueles, quando a gente vê às vezes aqueles visuais fantásticos em que se começa a mostrar das galáxias e desce lá para dentro do universo de uma célula, né? Eu diria que esse tema é uma coisa desse tipo. Enquanto o Douglas ia falando, e até o próprio Sérgio no começo, embora a gente foi prejudicado com o problema que ele teve da conexão, nós, a partir da questão da própria interconectividade ou não, isolamento ou não do homem, né? E o Sérgio começando a falar, e o que me assim, impactou foi que mais do que até a coisa da senhora está lutando de manter a sua saúde estando num estado de luto pela perda de um filho, que é uma coisa terrível, né? Mas o grande drama era de que havia na mente dela e no local onde ela estava um no way out, ou sem saída, parecia que não havia saída para aquela pessoa no quarto onde ela está, né? Remete para mim, né, quando foi a conexão da onde o Douglas pegou, né, que nós estamos falando do início do universo e ao mesmo tempo estamos falando do Gênesis 1 com haja luz, né, e a questão da espiritualidade e o conhecimento científico, mas tudo volta para a questão, né, de que o homem está num quarto isolado, fechado, que para ele o homem parece sem saída, ou realmente existe uma saída, né? E então eu creio que há tanto material aí para ser discutido que a gente poderia, se a gente fosse fazer uma divisão entre todos os aspectos do que foi falado, a gente poderia ter uma série, talvez umas 10 ou 15 sessões dessas sobre cada um dos assuntos, né? Religiosidade, cristianismo, né? A questão de revelação versus a investigação científica, né? Que é espiritualidade e conhecimento científico, são antagônicos, não são? Visão que o Douglas colocou e que eu também pessoalmente esposo, é que não tem, para mim não existe essa dicotomia, essa dualidade. A verdade é uma só, né? E tudo é uma questão de referencial, né? E o que eu tenho, infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que cada vez mais as coisas estão indo para os extremos, né? E o que é terrível, né? Porque não se pode mais conversar, né? O problema do conhecimento científico materialístico é quando ele se torna uma religiosidade fundamentalística quase daquelas de Estado Islâmico, ou seja, o materialista simplesmente não aceita nenhum outro tipo de pensamento e não discute, porque parte do princípio que quem está discutindo sobre o ponto de vista de espiritualidade é um idiota, é uma pessoa que tem até um problema mental. É dessa forma como eles veem, né? Da mesma forma, às vezes você vai conversar com pessoas
dentro de igrejas e dentro de dos círculos espiritualizados, vamos dizer assim, né? E você não pode chegar e tocar em algum assunto que tenha a ver como, por exemplo, será que de fato existe algo como uma evolução na história, na evolução geológica, evolução no universo, evolução nas espécies, né? Porque, não, isso está contradizendo a Bíblia e etc e tal. E então você não tem como conversar, porque as pessoas vão chegar e vão dizer, não, isso aí está fora da palavra de Deus, né? Eu, pessoalmente, nunca entendi que a Bíblia fosse exatamente um livro de ciência do jeito como a gente pega um compêndio de ciências para estudar mecanismos quaisquer, da física quântica, entendo, da biologia, da matemática. Eu não acho que é esse o objetivo que Deus revelou à Bíblia, né? No entanto, eu vejo que as pessoas, às vezes, pegam a Bíblia e querem interpretar coisas que a ciência já dá uma informação, né? E que a ciência não está, no caso, preocupada em trazer o porquê daquilo, né? Está apenas explicando como ocorrem esses mecanismos e fazer, então, daquela informação que existe na Bíblia como se fosse um conhecimento científico. Então, eu acho que as coisas não são interopostas, como bem o Douglas colocou, né? Esse exemplo, Douglas, da luz projetada naquele cubo, naquele cilindro, né? Em que, num lado, você vai ver o retângulo e no outro você vai ver aquele círculo, eu achei um exemplo fantástico. E é assim como eu vejo, né? E de fato, né, que bom seria se os homens compreendessem, né, de que a nossa realidade, nós não somos o topo da realidade, né? E ela está realmente, a realidade que nós vemos, ela está condicionada ao nível que nós somos, né? Então, queria também dar meus parabéns para os dois expositores. Eu acho que, Sérgio, mesmo você não tendo podido desenvolver a sua ideia devido aos problemas com a internet, mas somente aquele pedacinho que deu para entender, eu achei uma coisa fantástica e que remeteu para o outro lado. Parece aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, na hora que aquele macaco dá uma cacetada no meio dos ossos e joga o osso para cima, revira e vira a nave espacial. Foi exatamente aquilo, para quem lembra do filme, tá? O Sérgio falou pouco, mas falou muito mais do que eu falei. Eu falei mais, mas o Sérgio disse mais. Eu queria falar assim, que a ênfase do que eu queria dizer, talvez eu não fui muito, não coloquei da maneira mais correta, mas é que é uma questão da nossa humanidade, né? De perceber se nós estamos mais conectados ou não, das nossas limitações. Eu não queria falar muito da ciência ou nada, mas precisava falar um pouco só para dar alguns pilares principais de como a ciência pensa o universo, né? Porque, do ponto de vista da ciência, do cientista materialista, Deus não é uma necessidade. Deus é uma questão de crença pessoal. Agora, para mim, por exemplo, que venho de uma área, das duas áreas, né, da área espiritual e da área científica, para mim ficou muito claro que eu resolvi a minha questão, meu conflito, quando eu cheguei a uma situação muito simples. Tudo que existe no universo, de matéria, de energia, o nada não poderia ter criado isso tudo. É uma questão filosófica e científica. O nada não poderia criar o tudo, né? Tudo bem que tenha tido ponto de singularidade. Vamos dizer que essa teoria está certa. Mas como que surgiu esse ponto de singularidade com tanta energia, com tanta informação, capaz de, ao longo de 14 bilhões de anos, criar todo o universo
e toda a vida, inclusive nós, que somos seres conscientes de nós, do universo e de uma divindade. Então, era isso, era a minha ênfase mais nisso, não estava querendo colocar muitas outras coisas. E também, voltando para o que o Sérgio falou, como fazendo um círculo, né? Dando a mão para o Sérgio e mostrando que a conexão existe primeiro entre nós, a gente com a gente mesmo, depois a gente com o outro, a gente com a vida, a gente com a natureza, a gente com Deus, a gente com o universo. Então, eu acho que esse era o propósito do que Sérgio e eu tínhamos de compartilhar hoje com vocês. É uma pena que, talvez, Sérgio, você possa colocar alguma coisa mais, se você está agora com a internet melhor. Dá para ouvir bem, Glória? Está dando para ouvir bem, Sérgio. Então tá. Tá bom, eu acho que, Douglas, eu acho que realmente essa é a conexão. E o que eu gostei demais, o Paulinho falou um pouco também sobre isso, é sobre que muitas vezes a gente vê o mundo como uma dicotomia, né? É isso ou aquilo, né? A gente não consegue ver juntos. Eu acho que a gente tem também, entrando um pouco mais no aspecto teológico, né, a gente tem uma visão, por exemplo, de Jesus como sendo a conexão, né? De que ele é o intermediário. E quando a gente tem essa visão teológica, muitas vezes a gente perpetua esse aspecto da dualidade. Está aqui vocês, está aqui Deus, né? Então existe a necessidade dessa conexão, né? Dessa ponte. Eu acho que se a gente visse que nós estamos em Deus e que Deus está em nós, né? Se a gente colocasse uma ênfase maior em Gênesis 1 e 2, quando Deus nos cria sua imagem, né? E que nós somos parte desse sagrado, em vez de colocar uma ênfase tão forte no Gênesis 3, que aí a gente começa com essa visão negativa de que a gente não é bom, né? Então que nos separa, acho que a gente teria uma integração melhor com nós mesmos e uma integração com o sagrado. E a implicação disso é que a gente separa, porque a gente tem essa teologia, a gente tem essa visão filosófica mesmo, né, de que as coisas elas são antagônicas, em vez de vermos como sendo tudo uma realidade, né, da realidade, da singularidade, talvez seja a singularidade em cada um de nós que é a mesma, que nos une. E eu acho, então, que essa linguagem de polaridade seria uma linguagem mais transcendente, né? De que nós nos veríamos como uma unidade. Então, nesse sentido, o isolamento seria uma falsa percepção, porque por causa dessa linguagem a gente cria, não, então, se eu acredito desse jeito, se ele não acredita como eu, então nós somos duas coisas diferentes. Isso todos nós, como sendo uma união no Big Bang, no sagrado, no divino, no transcendente, então nós nos vemos como parte do todo. Eu acho que essa linguagem de antagonismo, essa linguagem que nos separa, essa linguagem que fala você é desse grupo, eu sou desse grupo, você é certo, eu sou errado, você é errado, eu sou certo. A gente eliminaria isso e a gente perceberia, então, né, essa ilusão de que nós somos nós mesmos, que nós somos isolados, que nós criamos a nossa realidade. Né, a coisa que eu mais detesto nos Estados Unidos é essa filosofia né, que você se faz. Não, a gente não faz, nós nos fazemos, porque nós somos um. Então, acho que a gente precisa mudar essa linguagem antagônica,
até mesmo com Deus e entre nós. Nós somos todos criação desse Big Bang, desse universo, dessa origem que nos traz juntos. Eu lembrei também, Sejão, do que você estava falando, eu lembrei também daquela frase de Jesus, que o reino de Deus está dentro de vós. Sim. Eu acho... Pode falar, Sérgio. Eu acho que o cristianismo, na sua essência, não só o cristianismo, mas eu vejo todas as religiões nesse sentido, né? E é exatamente essa conexão, né? Quando Jesus fala, né? Que não sei se vocês ouviram falando, né? Deus e eu somos um, né? E vocês são um comigo, porque agora eu estou dentro de vocês. Então tem uma conexão, né? De todos nós, não uma separação. E eu vejo isso no budismo, né? Eu não conheço muitas outras religiões, mas no budismo, né, é o nó eterno, né? Aquilo que tudo é conectado, né? Os animais, as plantas, a natureza, enfim. Todos nós somos conectados. A palavra é franqueada, viu, gente? Quem quiser pode falar. É tranquilo em relação a isso. Eu queria falar uma coisinha que, na minha própria experiência, o que me fez mudar muito a minha maneira de pensar foi prestar atenção de como Jesus lia a Bíblia. Eu não sei se vocês já repararam isso, Jesus não lia a Bíblia do jeito que os fariseus e os escribas liam. Quando ele analisa a lei, o Velho Testamento, é visível que ele vê o que nós não conseguiríamos ver. E isso já dá uma ideia de que o fundamentalismo é uma tolice. Tentar entender as escrituras de uma forma literal, de uma forma fundamentalista, é caminhar para o erro. Porque Jesus não fazia isso. Ele tinha uma visão totalmente diferente. Uma outra coisa também que me ajuda a pensar, juntamente com o Serjão, é que a salvação é obra de Cristo. Se dependesse do nosso entendimento correto, se dependesse de algo que nós tivéssemos que fazer para agradar a Deus, nós nunca seríamos salvos. É como se Jesus tivesse vindo do Pai e dizer, olha, gente, vocês estão entendendo tudo errado, e vocês não estão chegando em lugar nenhum. Deixa que eu vou abrir o caminho para vocês, porque por vocês mesmos não vai dar certo. E isso me dá uma tranquilidade muito grande, sabe? Uma abertura de mente, de coração, de saber que nós temos um Deus que está acima de nós, dessa nossa pequenez. Eu acho que Deus fica rindo da gente, às vezes, lá. Quando ele vê esse tanto de igreja, todas dizendo que estão seguindo a sua palavra, né? Todas dizendo que estão na verdade, uns apontando o dedo para o outro, e ainda bem que a salvação é uma obra de Cristo, porque se dependesse dessa nossa visível incompetência em compreender a verdade, nós estaríamos perdidos. Isso me dá uma tranquilidade muito grande, e esse sentimento de tudo que sei é que nada sei, e que me faz querer aprender esses pontos de vista, né? Ir para o outro lado, igual o Douglas falou, para ver como é que o outro está vendo, né? E não achar que o que ele está vendo é contra o que eu estou vendo, mas é apenas um lado que eu não estou enxergando. E que se eu estiver disposto a abrir, né, para ouvir os outros entendimentos, igual o Serjão falou, né, como é que os outros estão vendo essa realidade, eu fico mais enriquecido, eu tenho uma verdade mais completa. A gente precisa parar de pensar que o outro, o diferente, é contra a gente. E ficar nessa posição de defensivo, né? Isso é uma coisa que tem que sair das nossas vidas, eu penso, se nós realmente queremos entender a verdade. Era isso aí. Eu queria só falar sobre um ponto sobre essa questão de antagonismo, porque todos nós estamos vivendo isso com alguma pessoa que a gente conhece, muito amigo, muito querida, e que pensa o oposto da gente.
seja sobre Bolsonaro e Trump, seja sobre cloroquina e Covid. E recentemente eu tive uma experiência em que eu chamei uma pessoa de um grupo para conversar sobre isso, individualmente, né? E aí eu comecei a conversar com ela e eu perguntei: o que você está fazendo sobre isso, que você acha que deve ser desse jeito? E a pessoa me colocou que ela está acordando 5 horas da manhã para orar e que ela está fazendo uma série de coisas que eu estou muito longe de fazer. E eu vi o tanto de seriedade que a pessoa tinha no que ela acredita, e que é diametralmente oposto a muitas das coisas que eu acredito nesse momento, em termos de governo, em termos até de Covid. Da pessoa acreditar, eu acho que isso está acontecendo e a pessoa acha que isso não está acontecendo, que é uma ação para derrubar a economia no mundo. Então, nós estávamos naquele jeito do 6 com 9, sabe? Ou talvez melhor, né? Olhando o cilindro e o quadrado, sabe, Douglas? E eu lembrei do meu irmão. Meu irmão, em 76, 77, ele foi preso num cerco da UNB, estava vindo para casa de uma carona num Fusca, botaram ele num camburão e levaram ele para a polícia, né? E aquilo modificou a forma dele de ver o mundo completamente. Então, meu irmão discute política, a esquerda do PSTU, um pouquinho para lá. E uns 3 ou 4 anos atrás, eu chamei ele e falei assim: olha, cara, eu vou falar uma coisa com você. Você sabe aqueles crentes chato que você achava chato porque o cara só tinha uma conversa, só tinha um jargão, só tinha uma coisa para falar, só, se abrisse a boca só falava aquilo, parecia uma pessoa alienada que só falava daquilo? Então você está sendo essa pessoa, só que você não fala de Jesus, nem de Deus, nem de nada. Você só fala sobre política e você sempre tem razão. Eu falei isso para ele uns 4 anos atrás. Falei: estou te falando isso porque eu sou seu irmão. E eu não queria que as pessoas achassem você um cara chato. Onde você chega, você só tem uma conversa. E lá vem o cara chato falar sobre aquilo de novo. Eu falei isso para ele, ele ficou meio aborrecido e ele mudou depois disso. Ele mudou e nós passamos a ter diálogos sobre muitas coisas. Então, eu me lembrei disso por causa do seguinte: a questão não é eu convencer a pessoa de que eu estou certo. A questão não é nem o meu ponto de vista. Eu acho que a questão é que aquela pessoa é minha irmã. Aquele cara é meu irmão. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Isso, eu acho que é o maior desafio nesse momento. É você conviver. Quando você é parente, você pode fazer o que quiser, você vai continuar sendo parente, ainda que seja aquele primo infeliz, aquele cunhado chato, você vai continuar sendo parente, porque não tem como você deserdar disso aí, entendeu? Mas quando não é parente, você está se afastando. A gente está se afastando, a gente está perdendo amizades preciosas. A gente está deixando de ser amigo, ou as pessoas estão deixando de ser nossas amigas, estão deixando de compartilhar coisas boas, gostosas e agradáveis, porque está vendo o 6 como 9. Eu achei interessante o que o Douglas falou, de ir para o lado de lá e tentar ver como a outra pessoa vê. E também trazê-la para cá e ver como você vê. E a partir daí é 6 e é 9. Eu não sei se foi essa a ideia que o Douglas que dá, mas para mim achei bastante interessante. Esse, para mim, olha, está sendo um grande desafio. Os irmãozinhos na fé, as pessoas queridas, colegas de trabalho, parentes, que têm opiniões diametralmente opostas e que facilmente eu classificaria: nossa, que absurdo, como a pessoa pode ter esses pontos de vista, né? E a pessoa deve ter a mesma ideia sobre mim. Então, eu gostei muito da mensagem, Douglas, e só queria falar sobre esse aspecto, de ver coisas divergentes, né? Porque não estamos mais entre cientistas e espiritualismo, né? Nós estamos entre os amigos, entre os irmãos, entre pessoas de mais de 20 anos, né? De 30 anos de convivência, que estão com opiniões contrárias a gente. Então, não sei se eu saí muito. Pois é, mas aquele exemplo, aquela ilustração do 6 e 9 também
também é uma outra verdade que contém, é que para a gente construir alguma coisa, a gente tem que ir ao encontro do outro. O cara que está vendo o 6 tem que sair do 6 e ir lá no lugar do 9. O cara do 9 tem que ir lá no lugar do 6. Senão, não constrói uma coisa junta. Cada um tem que ir ao encontro do outro. É exatamente o oposto de cada um ser dono da verdade, né? Quem é dono da verdade não consegue ir encontro ao outro, só fica batendo, né? Em vez de ir de encontro ao outro, vai encontrar o outro onde o outro está. Isso é uma questão fundamental em diálogo, em relacionamento, né? E também uma filosofia por trás disso tudo que nós estamos discutindo. Legal. Alguém mais? Um prazer muito grande. Você não vai falar, não, Ita? Não. Fala, Sérgio. Só para chover no molhado, né? Quero mais uma vez te agradecer, Glaucio, pela disposição e pelo interesse, pela energia que você põe em nos trazer, né, para uma conversa dessa. Quero te agradecer por isso. Obrigado, Sérgio. Muito bom, viu, Glaucio? E espero que a gente continue esses encontros quinzenais por mais tempo e que outras pessoas também venham participar, que outras pessoas também compartilhem uma reflexão para a gente conversar juntos, né? É como você disse hoje no telefone, quando nós conversamos, Glaucio, nós estamos descobrindo com essa crise uma nova forma de interconexão entre nós, né? Entre as pessoas. Não é substituindo a outra, mas é uma adição de uma outra dimensão muito bacana, né? Que a gente pode estar juntos aí nos Estados Unidos, o Sérgio em Phoenix, o Pedrão em Orlando, vocês aí em Brasília, o Luciano, meu primo, lá em Curitiba, a Sirene lá em Balneário, o Serginho em Rio Verde, pelo amor de Deus, o Renato, o Alídio, que eu não consigo ver e nem ouvir ele, o Alídio meu de Brasília. Bom, então acho que é isso, né, Glaucio? Bom, é isso, pessoal, vivendo e aprendendo. Nós temos esse tempo de 15 em 15 dias. Foi um prazer muito grande agradecer aos nossos dois palestrantes aí, né? Ao Sérgio e ao Douglas, né? E agradecer a presença de cada um e dizer que uma semana no máximo esse vídeo vai estar no YouTube. Eu vou mandar para o Douglas, quem tem contato com o Douglas, para ele mandar. Nós temos os outros vídeos que foram falados lá também. Às vezes demora um pouquinho mais para fazer uma edição, porque é tudo feito na base da amizade mesmo, mas a gente sempre coloca lá e está lá à disposição para todos. Ok?